sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na nossa congregação de hoje, então, de sábado, nós vamos começar a primeira parte dessa congregação, continuando a leitura do livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 5. Os que estão aqui presencialmente vão estar lendo juntamente comigo, e quem está à distância também pode ler aí onde você estiver, tá? Porque é palavra de Deus, viva e eficaz, palavra que alimenta a sua vida espiritual, palavra que te fortalece, em nome de Cristo Jesus. Amós, capítulo de número 5. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, é Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa,
encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aleluia. Muito bem, neste capítulo 5 do livro do profeta Amós, o profeta é um instrumento de Deus para trazer uma mensagem de repreensão contra o seu próprio povo, que na época era o povo da antiga aliança, o povo de Israel, porque esse povo estava desviado de Deus, desviado da sua palavra, era um povo que estava afastado de Deus, e mesmo assim se chamava povo de Deus. É preciso que nós entendamos uma coisa: se criou no meio evangélico já há algumas décadas a ideia de que o desviado, a pessoa desviada, é aquela que parou de vir na congregação, não está vindo mais na congregação, ela está lá no mundo, não está vindo mais na congregação. Isso é minimizar o conceito de desviado. Não, hoje as pessoas mais desviadas estão enchendo as congregações, inclusive sendo pastoreadas, entre aspas, por pastores que também estão desviados. Os desviados hoje não estão fora das congregações, eles estão dentro das congregações. É claro que existe muita gente que até já deixou as congregações, está desviado longe das congregações, mas é dentro das congregações que estão os grandes desvios. Igrejas inteiras, crentes, multidões de crentes, de pastores, de falsos bispos, de falsos apóstolos, desviados da verdade, desviados do evangelho e formando um povo como este povo de Israel estava nessa época aqui do profeta Amós, que é a mesma época do profeta Isaías, é a mesma época do profeta Miqueias. Esse povo que estava, também do profeta Oséias, esse povo que estava desviado de Deus, mas eles estavam frequentando o templo de Jerusalém, eles estavam fazendo as suas ofertas, eles estavam fazendo os seus holocaustos, as suas ofertas de manjares, eles estavam lá cantando os seus cânticos, eles estavam lá observando as festas judaicas do Antigo Testamento, as festas da Antiga Aliança. Esse povo aqui estava desviado, mas não era desviado fora da congregação, eram desviados dentro da congregação. Eles estavam fazendo todas as coisas do culto da congregação, mas Deus não estava contente em nada com eles, porque apesar de todos os rituais que eles estavam fazendo, seus corações estavam afastados de Deus, suas almas estavam afastadas de Deus, eles estavam afastados de Deus.
Não pense que a presença de alguém na congregação está dizendo que essa pessoa está bem com Deus. Não, muita gente pode estar dentro da congregação, como de fato está, participando dos cultos, cantando, ceando, dizimando, mas a sua alma está fria, a sua alma está afastada de Deus. Você não ama mais a Deus, você não tem mais zelo por Deus. Deus não é o que arde no seu coração, tem outras coisas ardendo mais do que Deus no seu coração, tem coisas do mundo te atraindo mais do que Deus, e Deus vê isso, porque Deus vê tudo, Deus sonda a todos, ninguém esconde nada de Deus, e Deus vê exatamente qual é a situação de cada alma diante dele em uma congregação como essa que estamos agora, ou como tantas outras por aí. Deus enxerga as almas, como ele disse para o profeta Samuel, o homem vê a aparência. Às vezes a pessoa está lá na congregação com toda aquela aparência de crente, de que está tudo bem entre ela e Deus, mas é só uma aparência religiosa, é só um estereótipo por fora, mas a alma está suja. Foi assim que Jesus também denunciou religiosos na sua época, e disse para aqueles homens que eram tidos por grandes religiosos. Jesus disse para eles ali uma série de elogios que ficaram escritos no capítulo 23 de Mateus. E dentre esses elogios que Jesus fez a eles, Jesus falou para eles assim: ó, vocês são uma raça de víboras, vocês são cobras venenosas, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estáis cheios de podridão. Ninguém engana Deus com aparência religiosa, com aparência de ser espiritual, porque Deus enxerga a alma. As pessoas aqui em Israel estavam lá todas no templo de Jerusalém, estavam lá todas realizando o culto da antiga aliança. Eles não eram desviados que deixaram de ir na congregação, eles estavam todos lá na congregação, mas Deus olhava para a alma deles e sentia o fedor da podridão, do pecado, da frieza. Estão afastados de Deus, se passando por gente de Deus, se passando por povo de Deus, mas estão longe de Deus, estão afastados de Deus. E por isso Deus faz uma única exortação de uma frase que ficou aqui no versículo de número 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Vamos repetir, colocando no lugar de Israel, cada um o seu nome. Quem está aqui, eu vou colocar o meu nome, cada um coloca o seu nome, porque a sua casa representa você e a sua família. E quem está em casa aí também, à distância, leia esse versículo agora comigo, colocando no lugar de Israel o seu nome. Pois assim diz o Senhor à casa de Edivaldo: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Como é importante esse primeiro verbo, o verbo buscar, porque o segundo verbo, o verbo viver, é o resultado do primeiro, é a consequência do buscar. Quem buscar vai viver, quem não buscar vai morrer. Quem buscar terá vida, quem não buscar terá morte. Quem buscar vai viver, quem não buscar vai morrer. No movimento de causalidade, de causa para efeito, o mais importante é a causa, porque sem a causa não existe o efeito. O efeito é viver, mas a causa é buscar. Buscai-me e vivei.
Eu gosto muito desse verbo buscar aqui, no sentido de buscar a Deus em todo o contexto da Bíblia Sagrada. Especialmente quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Atenas, na Grécia, onde ele pregou no Areópago ali dos filósofos gregos, e ele então anunciou ali, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, está essa pregação de Paulo. Ele anunciou ali qual foi o propósito de Deus na criação do homem. Porque Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem? Paulo respondeu essa pergunta: para buscarem a Deus, nem que seja tateando como cegos, o possam encontrá-lo, bem que não está longe de cada um de nós. Deus colocou o homem na terra para o homem buscar a Deus. O pecado do homem desvirtuou o propósito de Deus na sua vida, e eles não buscam a Deus. Mesmo aquelas pessoas de cunho religioso não estão buscando a Deus nas suas religiões, estão tentando comprar a sua salvação, estão tentando se auto-justificar, estão tentando merecer diante de Deus a salvação. Por isso que as religiões não são de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus colocou o homem na terra para que o homem buscasse a Deus. O homem busca tudo, menos Deus. Por isso ele morre. Por isso ele está espiritualmente morto. Quando morre, vai para o inferno. E depois vai ser ressuscitado para ser lançado na segunda morte, que se chama o lago de fogo e de enxofre, lugar de eterna condenação, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque viveram na terra descumprindo o real propósito pelo qual Deus os chamou à existência, a viverem neste planeta. Todos foram chamados por Deus à existência com um propósito: buscar a Deus. E através do profeta Isaías e também do profeta Jeremias, Deus mesmo falou através desses profetas dizendo: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sabe onde está o coração de cada um. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Deus sabe onde está o coração de cada um. Deus sabe o que faz o seu coração arder. Deus sabe o que faz o seu coração incendiar. E em muita gente, mesmo ditos crentes e evangélicos, não é Deus que os faz incendiar. Não é Deus que aquece seus corações. É um monte de outras coisas, é um monte de outras pessoas, é um monte de outras ideias, é um monte de outras ideologias, de outras filosofias, de outros prazeres, de outros ídolos, que faz o coração arder, vibrar. E Deus vê isso, porque Deus sonda todos os corações. Olha como Deus, sondando o coração de Abraão, deu a ele uma prova. Abraão, pega o teu filho, a quem tu tanto amas, Isaque, teu único filho, que eu te dei já na velhice, você idoso, sua esposa Sara idosa, sem poder mais ter filhos, e eu te dei, fiz esse milagre na sua vida. Pega esse milagre e detona ele.
pega esse milagre e leva ele para uma alta montanha que eu vou te mostrar, e quando chegar lá, sacrifica ele para mim, e nisso eu verei se você realmente me ama, se você tem fé em mim, e se você realmente me obedece. Abraão podia dizer, como muito evangélico diz hoje: isso aí não deve ser a voz de Deus. Deus não ia mandar uma coisa dessas. Isso aí deve ser a voz do diabo. Isso deve ser coisa de Satanás. Muito evangélico hoje diria isso. Abraão não questionou a ordem de Deus. Ele pegou o seu filho Isaque, o levou por um longo caminho, até chegar no Monte Moriá, que Deus havia indicado, e subiu lá, preparou tudo para sacrificar o seu filho Isaque, e no momento exato em que Isaque ia ser sacrificado, Deus se manifestou e disse: não faças nenhum mal ao teu filho, Abraão, não sacrifique o teu filho. Eu fiz isso para provar se o teu coração realmente teme a mim, e agora eu sei que é verdade. Abraão passou nessa prova. Deus faz provas semelhantes com cada um de nós. E o que Paulo disse para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 foi: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem gente que pensa que manejar bem a palavra da verdade é pregar bem. Não, manejar bem a palavra da verdade é vivê-la bem, é vivê-la, praticá-la bem na sua vida. Isso é manejar bem a palavra de Deus. Abraão praticou bem a palavra de Deus, por isso ele é o ícone da nossa fé, o pai da fé, o pai de todos os que creem, porque o justo viverá pela fé, como o justo Abraão, que não duvidou e nem titubeou no seu coração, e nem ficou questionando, nem argumentando diante de Deus: mas Senhor, o meu filho Isaque, a quem eu amo tanto, que o Senhor me deu com tanto sacrifício, a gente já velho, o filho que o Senhor prometeu que ia me dar uma promessa, uma herança, uma nação, agora o Senhor está cancelando isso, quer que eu vá lá e mate ele? Não, Abraão não questionou, não fez pergunta nenhuma. Deus falou, ele obedece. E assim é a pessoa de Deus. Deus falou, obedece. Deus falou, não fica pensando se vai obedecer, não fica procrastinando: ao ano que vem eu vou começar a obedecer. Deus falou, começa a obedecer já, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Por isso Ele diz: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. O que você está buscando nessa vida? Se não for Deus, de todo o seu coração, sem se importar com o resto, você não é uma pessoa de Deus. Eu estou buscando primeiro um bom emprego, eu estou buscando primeiro ficar rico, eu estou buscando primeiro outras condições, eu estou buscando primeiro outras coisas, depois que eu tiver tudo isso, quem sabe eu vá buscar Deus um dia. Esse tipo de gente não é de Deus e não vai para o céu. Quem é de Deus busca a Deus. E amados, quem busca a Deus de todo o coração, todas as demais coisas serão acrescentadas a ele. Foi Jesus que disse isso, com outras palavras, mas com o mesmo verbo buscar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas que você acha tão urgente, tão importante, que você precisa tanto, elas serão acrescentadas, se você buscar a Deus
em primeiro lugar. Foi o que Deus disse aqui, ó. A igreja evangélica em crise hoje é um monte de gente que se diz crente e evangélico, mas não estão buscando a Deus. Estão buscando prosperidade, estão buscando riqueza, estão buscando carros, estão buscando mansões, estão buscando prazeres na terra, estão buscando alegrias na terra, estão buscando felicidade na terra, como também estão fazendo todas as pessoas do mundo escravas de Satanás, que nunca foram convertidas. Não há diferença alguma. E Deus vê isso, porque Deus sonda a todos. Quem é de Deus, busca a Deus, e ainda diz para ele assim: tudo que eu preciso és tu. Eu te busco, porque tudo o que eu preciso é de ti, Senhor. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.